A gente tem a princípio a nossa main, que a gente tem a localização para o português, a leitura da string de entrada, a separação da entrada em função e o resto dos campos. A gente vai reconhecer também o arquivo binário, vai abrir ele e vai fazer a criação do grafo e da lista de strings. Essa lista de strings vai ser necessária para algumas funções do nosso trabalho. A gente vai preencher o grafo, que é o que a gente faz antes de tudo. E na função preencher o grafo, a gente tem todas as verificações do arquivo binário para ver se ele tem registros válidos e tudo mais. E a gente vai começar a ler todos os registros do arquivo. Se ele tiver registros removidos, a gente vai incrementar o RN e pular. Mas a princípio a gente vai ler todos os registros e salvar. Beleza. Se a gente primeiro faz uma verificação se o vértice a ser inserido já está no grafo. Se ele já estiver no grafo, a gente não vai adicionar ele. Mas se ele não tiver ainda, a gente vai adicionar esse grafo. Vai criar um struct animal, onde contém todos os dados do vértice, né, e tudo mais. E adicionar o vértice com essa função aqui. Beleza? A gente incrementa o RN. Beleza, adicionamos todos os vértices no grafo, numa só vez. A gente agora vai ler as arestas desses vértices, né, as conexões que existem esses vértices. Que a gente vai, bem, ler de novo até o fim do arquivo. Se tiver registros removidos e tudo mais, pula. Mas a gente lê todos os registros. A gente vai buscar pelo vértice que é a origem e o destino. Se algum dos dois não estiver presente, a gente vai criar no grafo. Beleza? Mesmo que, por exemplo, não vai ter todos os campos nulos e somente o campo de nome. Mas ele vai estar presente no grafo. Se ambos estão presentes no binário e tudo mais, é criada aresta sem problema nenhum, sem precisar criar mais nenhum vértice. A função 10 é muito simples, a gente simplesmente imprime todas as arestas do grafo, todas as informações. Bom, a ideia da função 11 é listar todos os predadores de uma dada presa, né? E aí é justamente o que essa função lista predadores faz. Ela recebe como parâmetro um grafo e o nome da presa, e ela vai percorrer todos os vértices do grafo. Se esse vértice ele apontar para a presa que a gente está procurando, ele adiciona o nome do animal que está nesse vértice numa lista encadeada. Aqui a gente acabou desenvolvendo um TAD de uma lista dinâmica encadeada, né? O TAD já conhecido. E aí, por fim, essa função lista predadores, ela vai printar essa lista de strings que foi formada com todos os predadores de uma dada presa. Para a funcionalidade 12, a ideia era contar a quantidade de ciclos de um grafo, né? Então, primeiro a gente fez essa função contagem ciclos, que ela vai, potencialmente, para cada subárvore do grafo, ela vai iniciar uma busca DFS e vai ali contando os ciclos, né? O ciclo ele acontece quando num vértice um vértice aponta para outro vértice que já foi visitado naquela iteração da subárvore. Então, para cada vez que isso acontece, a gente vai mudar essa variável que a gente recebeu por parâmetro, ciclos, né? Aqui a gente pode ver a função DFS. Ela vai iterar sobre cada uma das arestas do gráfico, procurando arestas que potencialmente apontem para vértices já visitados, que incrementa, então, o número de ciclos. Bom, a funcionalidade 13 ela tem a ideia de contar a quantidade de componentes conexas do grafo, né? Uma componente conexa seria o conjunto maximal de vértices, em que cada vértice é acessível por qualquer outro, sempre tendo um caminho entre eles, né? Então, para isso a gente usou o algoritmo de Kossarajo, que começa fazendo uma busca DFS no grafo original. Isso, como vocês podem ver aqui, vai gerar uma lista da ordem de morte dos vértices, né? O algoritmo usa a lista invertida, então a gente fez uma função para inverter a lista. E aí, a partir desta ordem de morte dos vértices, a gente vai fazer uma busca DFS em cada uma desses vértices, se ele não tiver sido visitado ainda, né? E para cada vez que a gente precisar, que a busca DFS terminar e a gente precisar iniciar ela em outro vértice, significa que é uma nova componente fortemente conexa. Se o grafo aí tiver só uma componente fortemente conexa e que for igual ao resto do grafo, então o grafo é fortemente conexo também. A função 14 faz basicamente a busca do menor caminho por meio do algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo guloso que funciona com essa ideia de relaxamento de arestas, que é basicamente atualizar o custo do caminho do vértice até a origem a cada etapa que a gente tem do nosso código. Beleza, como é que ele funciona? Ele primeiro faz a busca dos vértices da origem e do destino. Se algum dos dois não existe no grafo, já retorna o caminho inexistente. Beleza, a gente vai inicializar todos os valores para o algoritmo de Dijkstra como nulos, o culto como infinito e os predecessores como nulos. A gente vai criar uma fila e preencher essa fila com todos os vértices que a gente tem no nosso grafo. Para todos os vértices na fila, a gente vai sempre extrair o com menor custo. O primeiro é o custo zero, que é a origem, todos os sem custo infinito, e vai mudando conforme relaxa as arestas.
Se o vértice é nulo, quer dizer que aquilo está vazio, a gente retorna já. Se o custo é infinito, quer dizer que não tem mais caminhos viáveis. E se a gente encontrou o nosso destino, a gente retorna o custo do caminho. Beleza, se nenhuma dessas coisas aconteceu, a gente vai relaxar nossa aresta, todas as arestas do nosso vértice U, e continuar fazendo esse ciclo até a gente chegar no nosso destino. E aí a gente retorna o custo do caminho.